Graça e paz, querida. Graça e paz, igreja do... Ficou fraco. Graça e paz, igreja do... Fiquem em pé, vamos, se coloquem em pé. Vocês têm que fazer como as crianças. Vocês têm que fazer como as crianças. As crianças nos ensinaram, nos motivaram a cantar e adorar o Senhor. Graça e paz, igreja do... Amém, pode sentar. Glória a Deus. Queridos, tem algumas coisas que acompanham a nossa história, a nossa vida. Se você olhar, observar a sua história, você vai perceber que aonde você nasceu, o lugar, e você vai ter características deste lugar. Ou seja, uma identidade deste lugar, dessa região. Se você perceber o lugar que você estudou, lá que você se formou, você também vai perceber características, lugar, que identifica esse lugar. Então, nós vivemos em ambientes identificados por sinais. Nós nos desenvolvemos, crescemos em ambientes que são identificados por sinais. E esses sinais também, eles marcam algumas épocas, alguns acontecimentos da nossa história. E assim nós vamos lembrando de coisas a partir de sinais. Então, hoje, a nossa fala, o que o Espírito Santo colocou em meu coração para compartilhar com vocês, são sinais de avivamento. E, exclusivamente, nós vamos pensar um pouco na vida do Samuel. Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, melhor dizendo, verso 11. O cenário da vida de Samuel é um cenário que ele surge na história de Israel como um milagre. E esse ambiente, este lugar é marcado por sinais. Sinais de ausência do temor, da busca ao Senhor. Interessante que naquele lugar tinha algumas coisas que sinalizavam. Eram sinais daquele tempo, daquela época, daquele momento. Mas esses sinais não estavam fazendo efeito na vida dessas pessoas e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro sinal do tempo de Samuel, o sinal da palavra de Deus. É o sinal da palavra. O segundo sinal do tempo de Samuel, o sinal do altar. E o terceiro sinal, o sinal de adoração. E essa família de Samuel é uma família especial, porque como nós percebemos, naquele tempo, Samuel segue o período dos juízes. Naquele tempo, o povo, eles faziam a adoração da maneira que eles queriam, apesar de ter os juízes. Você vai ver isso no final do último capítulo de Juízes, como o povo estava vivendo, cada um buscava. Então, dentro desse contexto, a família de Samuel, ela buscava fazer o que era certo. Ela temia a palavra do Senhor. Eucana, o pai de Samuel, era um homem temente ao Senhor. E ele conduzia a sua família anualmente ao altar, ao lugar de adoração. Porque ele temia o Senhor e ele tinha uma palavra que o direcionava. E essa palavra direcionava Eucana e sua família para o altar. E no altar ele expressava a sua adoração. Ele oferecia sacrifício por Penina, sua esposa e seus filhos, e por Ana, que não tinha filho ainda naquele momento. Mas anualmente eles estavam diante do altar do Senhor. Havia altar, havia palavra, havia adoração. E nesse contexto, estava ali Ana, também seguindo a palavra, seguindo em direção ao altar, adorando ao Senhor. E um desses encontros que ela teve
ela se encontrava chorando, totalmente quebrantada diante do altar do Senhor. E vem o sacerdote ali, e olha para aquela mulher, olha para a circunstância que ela estava mostrando, olha para os sinais da adoração dela. Presta bem atenção aqui. A sua adoração tem que ser acompanhada por sinais. Ela tem que direcionar você para o lugar certo. E os sinais daquela mulher eram um coração contrito e quebrantado diante do Senhor. E ali, ela experimenta algo diferente. O sacerdote Eli não reconhece de maneira positiva os sinais dela, da adoração dela. A observa e a vê como uma mulher embriagada. E ela abre o coração para ele, dizendo que não era isso que estava se passando por ela, acontecendo com ela. Ali estava uma mulher aflita de coração, buscando através da adoração, através do culto, uma resposta que só o Senhor poderia dar. Sinais de um grande avivamento. E o interessante, que não acaba por aí. Do outro lado da história tem a família do próprio Eli. Os filhos de Eli foram criados, foram treinados para ser sacerdotes na casa do Senhor. Eles tinham a palavra, eles tinham o altar, mas eles não tinham a adoração. Eles tinham a palavra, eles tinham o altar e eles não tinham a adoração. E a época de Samuel diz que a manifestação do Senhor era coisa rara. As visões eram coisa rara. Mas estava sendo gerado um jovem diferente para reverter essa história. E na sua casa também você pode estar vivendo um momento como o de Ana, em que tem a palavra, em que tem o altar, tem a adoração, mas as coisas ainda não estão acontecendo. Você tem todos os sinais. Nós temos todos os sinais, mas ainda não estão acontecendo. E os filhos de Eli não valorizam as condições para uma verdadeira adoração. Então surge Samuel como resposta para um tempo. Você está nesta casa, está nesta família, para a resposta para esse tempo. Você está nesta cidade. Você está neste emprego, nesse trabalho, nessa profissão, nessa função para a resposta do Senhor para um grande avivamento. Porque você, como eu, nós temos a palavra, nós temos o altar, nós temos a adoração. Mas o que faz a diferença? O que fez a diferença, ou o que faz a diferença é um coração totalmente contrito e quebrantado diante daquele Deus que tudo pode fazer. A sua dor, a falta que você tem, pode ser a causa ou um motivo para um grande avivamento. A sua família, a sua luta, o seu desespero pode ser a causa para um grande avivamento na sua história. A forma com que nós lidamos, tratamos, aquilo que muitas das vezes nos desafia, pode nos conduzir. O que aconteceu com Lutero? Na história de Lutero,
O pai de Lutero tinha um sonho de ser muito rico. Ele tinha uma situação boa. Ele era minerador. Ele tinha uma situação boa. Mas o sonho dele era dar uma condição melhor para a família dele. Ele começou a ver os sinais. Ele começou a buscar lugar. Uma cidade que pudesse gerar recursos para a vida dele, para a família dele, dar uma condição melhor para a vida dele e para a família. O interessante é que nessa busca por um lugar, ele foi justamente por um centro religioso. E eu comecei a olhar aquilo assim, comecei a perceber como Deus movimenta sonhos e pessoas para lugares que muitas das vezes ela não entende o porquê ela está ali. E o movimento da família de Lutero, ele foi para a universidade estudar ciências humanas. Depois de um tempo, ele foi fazer uma especialização na área do direito. Mas Deus estava movendo a vida de Lutero por algo extraordinário e ele talvez não sabia disso. Assim como você, assim como aconteceu comigo, com cada um de nós aqui. Interessante que quando ele chega, ele está cursando direito e num tempo muito chuvoso, ele está voltando para sua casa e ele é surpreendido por uma grande tempestade. No meio do caminho, raios e aquela grande tempestade afeta a sua vida, ele cai em meio à caminhada dele, e ali ele se viu quase morto. E ele fez um voto ao Senhor: se o Senhor me livrar, eu vou entregar minha vida. Ao Senhor. E ele entrega a sua vida ali, faz aquele voto, aí vai conversar com amigos. Olha, interessante. Ele vai conversar com amigos, assim como eu e você fazemos. Vamos conversar com amigos. Decisões importantes, com pessoas que podem nos ajudar. E metade dos amigos dele falaram o seguinte: mantenha o seu voto. E a outra metade esquece isso, cara. Isso não dá nada, não. Sabe, quando você está buscando o Senhor, e às vezes nós olhamos para um grupo de pessoas que está vivendo a vida, e você olha para o outro lado e tem aquelas sedentas pelo Senhor. Vai ter um grupo que vai te motivar, e vai ter um grupo que vai te desmotivar. E ele decidiu manter o voto. Só que ele não contou isso para o seu pai. Quando o seu pai descobre, fica muito, muito, muito revoltado. Porque ele colocou em Lutero a esperança de dar continuidade ao seu sonho, projetou no filho. Um sonho de ter uma condição de vida que pudesse melhorar a situação deles. Querido, se você não entendeu os sinais, você vai se perder na caminhada. Qualquer lugar que você for, se você for programar uma viagem, essa viagem está sinalizada. Se você for em busca de algum ponto turístico nesta cidade, esse trajeto está sinalizado. Está sinalizado. Não ande sem sinais. Mas sinais que só a palavra de Deus pode te dar. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E nós estamos vivendo um tempo que esses sinais estão sendo modificados, transformados por homens e mulheres que não temem ao Senhor. Que têm interpretado a palavra não segundo o que ela mesma afirma de ser. Abacuque, no capítulo de número 3, verso 2, diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi.
Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra de misericórdia. E olha só o que acontece. Quando Samuel vem, o contexto é de... Ele chega na cidade, na vida do povo de Israel, para dividir a história. Ele divide a história, Samuel. Antes e depois. Um período dos juízes para o período da monarquia. Ele divide a história. E a palavra do Senhor, que era rara naquele momento, para Samuel passa a ser uma coisa comum. Para você, povo do avivamento, a palavra passa a se tornar comum. Para você que tem fome e sede da presença do Deus vivo, a palavra se torna coisa comum. Uma coisa natural. E ele vai crescendo na presença do Senhor. Só que vem o juízo de Deus sobre a família de Eli. Para começar algo novo, algumas coisas precisam acabar. Para algo novo chegar na sua história, na sua vida, as coisas velhas precisam ficar para trás. É o que a palavra de Deus nos ensina. Que nós já fomos crucificados com Cristo e não vivemos mais nós. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse deve ser o discurso de todo crente, de todo filho de Deus. Eu não vivo mais, mas o Senhor, o Espírito de Deus tem primazia na minha vida. E é por Ele e é através dEle que todas as coisas acontecem. Nós não tomamos mais decisões fora da palavra do Senhor. Nós não mais respiramos fora da presença do Senhor. Nós cantamos assim, esse é o meu respirar. Mas isso é real, é verdadeiro, porque isso traz respostas e posicionamento diferente. É esse Deus, sabe, que busca pelo seu coração. Ele quer transformar o meio que você vive. Ele quer transformar a sua família. Ele quer fazer algo novo através de você. Ele quer mudar a sua geração. Mas essas coisas precisam ser comuns nas nossas vidas. Sinais da palavra de Deus. Sinais da direção do altar. Sinais da adoração. E ele crescia. Uma outra coisa que nós precisamos observar é que a palavra de Deus estava lá. A palavra de Deus estava no mesmo lugar. Para Samuel e para os filhos de Eli. A palavra de Deus estava no mesmo lugar. Ambos tinham acesso à palavra. Mas um dia, essa palavra foi tirada. Como nós podemos dizer isso? Não estou falando a respeito da arca do Senhor, que significa a presença de Deus naquele lugar. A presença de Deus. A arca foi tirada. Por que a arca foi tirada? O povo estava em luta contra os filisteus. E esses homens, olha só a ideia de quem se posiciona diante do Senhor. Eles achavam que tão somente a palavra, ou seja, tão somente a presença do Senhor, né, que a arca significava isso, seria suficiente
para que eles vencessem os seus inimigos. Mas o que acontece? A arca é levada. Israel e o Eli e sua família se vê agora perdidos. E a frase que eles usam é assim: foi-se a glória do Senhor. Às vezes nós estamos lidando com coisas sagradas, com um coração contaminado. Precisa acontecer as duas coisas. O coração daqueles jovens estavam contaminados, mas carregando uma coisa santa. Entende? Qual a diferença de quem carrega sinais? Quem entende sinais? Carregamos coisas santas, estamos na presença de um Deus santo, e não percebemos os sinais que Ele gera. Querido, abra os seus olhos. Abra os seus olhos espirituais. E comece a olhar agora para a sua casa, para a sua família, para a sua história, e veja quais sinais o Espírito Santo de Deus tem gerado. Para que você esteja aqui. Para que você faça uso da palavra dEle, com autoridade, com poder. Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus, na terra. Vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Em quem? Nós fazemos isso em nome do Senhor. Você pode fazer tudo isso em nome do Senhor, se o seu coração estiver verdadeiramente aliançado com Ele. Se a presença do Senhor na sua vida, na minha vida, estiver gerando sinais. E a palavra diz que esses sinais seguirão aos que creem. Nós cremos. Os sinais seguem. Os sinais seguem. E os sinais que começaram a seguir Samuel é que ele era aprovado diante de todo Israel. Enquanto a família de Eli era reprovada. E eu quero, em nome de Jesus, trazer para você, quando a glória do Senhor se vai, o que nós podemos fazer? O que separa você e eu da glória do Senhor são os nossos pecados. Quando o Senhor Jesus estava na cruz, presta bem atenção nisso aqui, querido, isso pode mudar a sua história, isso pode mudar a sua maneira de orar, isso pode mudar a sua maneira de viver milagres, isso pode mudar a sua maneira de viver uma vida de autoridade, de poder, no nome de Jesus. Quando Jesus estava na cruz, naquele último momento, Ele diz: Senhor, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus experimentou isso por minha causa e por sua causa. Foi-se a glória de Deus na vida de Jesus, porque naquela cruz Ele estava carregando os nossos pecados. Ele se viu sozinho naquela cruz. Foi-se a glória de Deus. Mas glória a Deus, porque ela voltou, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. A palavra diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus está na igreja.
está aqui esse poder que nos aviva, que manifesta os seus sinais. Mas o nosso coração precisa estar quebrantado, consciente da presença gloriosa dele. O que muda o homem não é o conhecimento. O que muda as pessoas não é tão somente o conhecimento, mas é uma consciência transformada. Se o conhecimento não transformar a minha consciência, não vai mudar nada. O que muda um homem de direção é mudança de consciência. A esperança para mim e para você de experimentar isso. Samuel trouxe uma nova consciência para aquele povo. Ele reinaugurou um novo tempo porque ele trouxe uma nova consciência do que é santo e do que é profano. Quando Lutero se encontrou com a palavra de Deus, essa palavra de Deus mudou a sua consciência. E dali surgiu as 95 teses. E toda uma vida transformada. Uma geração impactada por um homem que teve um encontro não somente com a palavra de Deus, mas com a presença e revelação do próprio Deus. Isso faz diferença. Palavra, altar e adoração. Sansão, um homem também, que enquanto honrou o seu voto, o Espírito de Deus estava sobre ele. Mas um dia ele quebrou o voto, ele quebrou a aliança, e o Espírito de Deus se afastou dele, o deixou. Mas o seu conhecimento não gerou nele uma consciência. Ele diz assim: vai ser como das outras vezes. E não foi, queridos. Porque só o conhecimento não basta. A consciência tem que ser transformada. A consciência dele não foi transformada. Mas a glória também para Sansão voltou. Você quer que a glória de Deus volte? Você anseia por isso? Senhor, eu quero que a tua glória volte para a minha casa. Eu quero que a glória do Senhor volte para a minha vida. Eu quero que a glória do Senhor volte para os meus negócios. Eu quero que a glória do Senhor volte para o meu ministério. Eu quero a glória da tua presença de novo. Faz sinais, Senhor. Mova sinais. Mova prodígios. Traz de volta a tua presença. Traz de volta a tua presença para a minha vida. Traz de volta a tua presença para o meu a sós contigo. Traz de volta, Senhor. Traz de volta a tua presença para a minha adoração. Traz de volta, Senhor Deus, a tua presença para o altar que eu construí para o Senhor. Traz de volta, traz de volta, traz de volta, traz de volta, Senhor. Traz de volta. É a oração que nós precisamos fazer. Traz de volta. Faça queimar de novo o meu coração pela tua presença. Faça queimar de novo o meu coração pelo teu altar. Faça queimar o meu coração de novo pela uma verdadeira adoração em espírito e em verdade. Ah, querido, um dia nós vamos estar lá diante dEle. Nós vamos estar lá diante dEle. E Ele vai olhar para os nossos corações.
primeiro. Depois vem o resultado disso. Mas primeiro o nosso coração tem que queimar por essa presença. O nosso orgulho, a nossa vaidade, tem que queimar neste altar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. A palavra tem que dar direção. Tem que dar direção. Fique de pé. Se coloque em pé. A adoração pode vir para cá. Eu não sei quanto a você, mas eu quero muito isso. Nós precisamos corresponder. Quando que a glória de Deus voltou? Quando que a glória de Deus voltou? Quando o altar foi reconstruído. Quando o altar foi reconstruído. Primeira coisa, foi levantado um sacerdote segundo o coração de Deus, um homem consagrado. Eleazar. Gente, coisas sagradas tem que ser administrado, gerenciado por pessoas consagradas. E isso eu quero profetizar sobre a sua vida. Uma unção de consagração. A glória voltou. A arca, a presença do Senhor voltou. Mas ele foi tratado com honra e com respeito. O Salmo de número 51 conta como Davi viveu esse momento que nós estamos vivendo aqui. Davi tinha cometido um grande pecado. Ele tinha cometido um grande pecado. Mas sabe o olhar de Davi? Ele continuou olhando e reconhecendo a santidade de Deus. Ele continuou olhando e reconhecendo a santidade de Deus. Ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, e segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, porque eu tenho consciência das minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, eu fiz o que era mal à tua vista. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado minha mãe me concebeu. Eis que ama a verdade do íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Agora vem a ação de Deus sobre mim e sobre a sua vida. Olha o que ele disse: purifica-me com isopo,
e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faze-me ouvir com um júbilo de alegria, para que goze os meus ossos. Esconde a tua face dos meus pecados e apagas todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Samuel trouxe esta mensagem para Israel. Um coração puro, um coração contrito, um coração quebrantado. Um altar, palavra, altar e adoração de um verdadeiro adorador. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor por isso? Não retire de nós o teu Espírito, porque a esperança que nós temos é essa, é que a presença dEle está aqui. Ele está aqui, queridos. Vamos adorar. Você pode vir enquanto adoramos. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. Vem, Senhor. Vem sobre tua igreja, vem. Traz sinais, Senhor. Traz as maravilhas. Vem, Senhor. Move este lugar, Espírito Santo. Move. Faz, Senhor. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Oh, vem. Eu nada sou sem Sim, Senhor. Sim, Senhor Deus, nós carecemos disso. Perdido estou sem ti. Queridos. Sim, Senhor. Este é o meu respirar. Isso, Senhor. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Sim, Senhor. Este é o Aleluia. e este é o meu Aviva, Senhor, a tua obra em nosso meio. Aviva! e este é Aviva os nossos corações, Senhor, pela tua palavra, pela tua presença, pela adoração deste lugar. feita Sim, em mim. Pai, sim, Deus, faz do teu jeito, Pai. Eu nada sou sem ti, perdido estou sem ti. Senhor, Senhor, faz conforme a tua palavra, Senhor. Não desista de nós, Senhor. Senhor Deus, que haja em nós uma geração de Samuel, homens e mulheres, gerado para uma resposta de um novo tempo, um novo ciclo, Senhor Deus, na nossa geração. Pai querido, gera em nós uma geração de Samuel, homens e mulheres com corações quebrantados, consagrados ao Senhor. Senhor, homens e mulheres, jovens, crianças que temam a tua palavra,
que temam a tua presença gloriosa. Ah, Senhor, faz de novo. Faz de novo, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor. Pai, nós colocamos diante do Senhor o nosso orgulho, a nossa vaidade, Senhor, os nossos próprios desejos e vontades, mas nós nos submetemos ao Senhor. Nós queremos te adorar em espírito e em verdade, mas por favor, Senhor, não desista de nós, não desista da nossa casa, da nossa família. Ah, Senhor Deus, reaviva aqui nesta manhã sonhos, projetos, ministérios, Senhor. Abra os olhos, Senhor Deus. Abra os olhos espirituais. Que uma unção de renovo, de dependência do Senhor venha sobre este lugar, sobre as nossas vidas e os nossos corações. E daremos ao Senhor toda a honra, Senhor, toda a glória, todo o louvor, Senhor, que só o Senhor é digno. Só o Senhor é digno, Senhor. Só o Senhor é digno. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está na igreja. Sopra, 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 sopra. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos sobre a tua igreja uma unção de paternidade. Todo espírito de orfandade está saindo agora em nome de Jesus. Esta igreja tem um pai. Esta casa tem um pai. Nós pertencemos à linhagem do Senhor Jesus. Você não está fora desta unção. Você não está fora desse novo tempo. Em nome de Jesus, que venha sobre nós, que venha sobre a tua casa, Senhor Deus. Cada vida, uma unção, um poder de pertencimento. Em nome de Jesus, Pai. Não somos mais órfãos. A presença voltou. O Senhor está aqui. Ele está na sua casa. Ele está na sua história. Ele vai permanecer. Ele vai permanecer. Ele vai permanecer. Eu nada sou sem ti. Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te exaltamos de todo o coração, com toda a nossa força, em nome de Jesus. Seja